Olá, Léo, tudo bem? Espero que esteja tranquilo. Estamos com saudade. Não vejo a hora de vê-lo novamente. Espero que em breve você possa nos visitar. Mas vamos lá. Nós vamos começar nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? E nós vamos começar lá no capítulo 4, certo? O capítulo 4 se chama Formação dos Estados Modernos. A proposta aqui dos vídeos é conseguir enviar, explicar para você e deixar uma atividade no final para você organizar o pensamento. Aí você pode mandar uma fotografia, assim como você fez lá no começo, manda uma fotografia da página da apostila respondida. Se tiver alguma dúvida, escreve, e aí a gente vai conversando. Você pode ir comentando ou mandando e-mail no thiago.lima@ieconfianca.com.br, e aí eu vou te respondendo aqui nos vídeos, porque eu acho que fica mais próximo, e também, caso seja necessário, nos comentários no Google Sala de Aula, tá bom? Então a gente vai, a partir de hoje, ter esses diálogos por aqui, ainda bem, que bom. Vamos lá então, nosso capítulo se chama Formação dos Estados Modernos. Do que a gente vai falar aqui, Léo? Aqui nós vamos conversar a respeito do mundo como existe hoje. Então, nesse momento aqui da história, nós estamos saindo da Idade Média, entrando ali no começo da Idade Moderna, e aí um pouco mais adiante vão começar a se formar os países como nós conhecemos hoje. Então, qual é a ideia que vai formar o que é França, o que é Alemanha, o que é Portugal, o que é Espanha, o que é Inglaterra, no formato que está, no território que está, com as leis e quais os grupos sociais que participam desse processo, tá? Então, a gente aqui já tem uma imagem, né? Então, falando da formação dos Estados modernos, a imagem que vai nos guiar é a imagem da Rainha Elizabeth II, que foi a penúltima governante da Inglaterra, né? Que faleceu, acredito que há 2 anos atrás, e agora quem governa é seu antigo esposo, o rei Charles, né? Então, presta atenção que aqui já aparece a palavra nação, né? Foram formadas da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que foi o que a gente comentou aqui. Nesse capítulo também a gente vai estudar como se estrutura esse poder que a gente vai chamar de absolutismo, que é o poder ir para as mãos de um monarca, e da onde que está vindo isso, né? Da Idade Média, onde o poder era descentralizado. Isso nós vimos nos capítulos que iniciam o nosso livro, no 1 e no 3, tá? Então vamos chegando aqui. Para a gente compreender esses processos, tem uma coisa que a gente tem que fazer: entender alguns conceitos. Então, tem dois conceitos aqui importantes para a gente compreender a formação dos Estados nacionais. Esses conceitos são o que é Estado e o que é nação, tá? Então, a gente compreendendo o que é Estado e o que é nação, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Estado. O que é o Estado? O Estado é a unidade que controla e administra um território. Então, é uma unidade que controla e administra um território. O que isso significa? A gente vai ter um rei poderoso, com poder absoluto, e ele vai controlar e administrar o território. Como que ele vai fazer isso? Quais as ferramentas que ele vai precisar fazer isso? Ele precisa, para controlar, dois tipos de ferramentas: a ferramenta da propaganda, a ferramenta da ideia, que ela vai vir também com auxílio da Igreja Católica e da Igreja Protestante daquele período. Então, a Igreja auxilia nesse processo, a gente vai ver um pouco mais adiante, e controla a partir também das forças militares, que a gente vai entender aqui a formação dos exércitos nacionais, tá? Então, essa unidade territorial que é administrada pelo rei, ela vai ter algumas instituições burocráticas. Quais são as instituições burocráticas, então, aqui quando eu estou falando de Estado, ó? Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui em algum lugar. Acho que aqui, ó. Eu vou passar aqui na tela para você, ó.
Então aqui, ó, unidade que controla e administra um território, então vai passar por instituições burocráticas. Quais são essas instituições burocráticas, perdão? As Forças Armadas, que é composta por Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, aqui a gente tem um controle da terra, do mar e do céu. Então, a gente também vai ver que, a partir do momento que o Estado é formado, existem novas leis e novos impostos. Cadê aqui o Estado? Aqui, ó, novas leis e novos impostos. E também a gente tem que ver que ele vai controlar esses territórios. A burguesia que nós vimos nos capítulos anteriores tem o poder econômico e aí vai auxiliar o rei a ter esse poder centralizado. A partir do quê? A partir do apoio. Então, um grande exemplo aí que a gente tem é o início do livro apresentando a Rainha Elizabeth I. Tá bom? Então, esse é o conceito de Estado. Só para fechar aqui, existem instituições burocráticas, que são as Forças Armadas, existem novas leis e impostos, eles controlam o território, a burguesia, como tem poder econômico, auxilia o rei e auxilia ele ter esse poder centralizado. Por que a burguesia auxilia? Porque ela vai ter benefícios que a gente vai ver um pouco mais adiante. Agora, o conceito de nação. Nação é um agrupamento de pessoas que tem identidade comum, né, constituída por ligações históricas, culturais e linguísticas. Então, são pessoas que, mesmo morando distante, têm essa identidade comum, histórias, cultura, língua, então, algumas coisas em comum, mesmo que não vivem ou vivam na mesma região. A ideia de nação e de identidade nacional, elas são desenvolvidas nesse período para formar esse poder centralizado, tá? Então, cadê, ó? Ideia de nação, identidade nacional, lentamente desenvolvidas para poder centralizar o poder na mão de um rei ou de uma rainha, né? A gente também aqui vai falar de processos históricos diferentes. Ó. É importante compreender que cada Estado nacional surgiu por meio de processos históricos diferentes. Dessa forma, deve-se entender que cada processo tem características próprias. O que está dizendo aqui? A Alemanha vai passar pelo seu processo, a França pelo seu processo diferente, a Inglaterra, Portugal, Espanha, cada um dentro das suas características próprias, vão se tornar Estados-nações. Reconhecendo aqui no começo ligações históricas, culturais e linguísticas, tá certo? Então, nesse momento aqui, eu vou deixar para você a atividade 1 e a atividade 2. Eu acho que eu estou na página 92. Então, a atividade 1 aqui é você observar a imagem da Rainha Elizabeth, que governou, essa é a Elizabeth I, tá? De 1558 a 1603, e analisar a representação da Rainha da Inglaterra, comparando a imagem da abertura do capítulo, as diferenças. Então, você vai comparar essa imagem aqui da Elizabeth I e comparar a imagem da abertura do capítulo, que é da Elizabeth II. Observa aí essas questões que a Elizabeth II governou até agora o século XXI, então já existe um pensamento diferente de como o rei deve se portar. Então observa a Elizabeth I e depois a Elizabeth II, tá? E a segunda atividade aqui também é se você acha que o Brasil é uma nação, justifique a sua resposta, lembrando lá a ideia de nação, de ligações históricas, culturais, linguísticas, identidade comum do povo, tá? Agora, eu quero mostrar para você aqui as bases desse Estado moderno. A gente já entendeu, então, Estado e nação. Agora vamos para a base do Estado moderno. Começa a se desenvolver ali no século XV, tá? Esses países, como a gente vai chamar agora, começam a definir seus territórios, então demarcar suas fronteiras para centralizar esse poder na mão de uma só pessoa, que a gente vai chamar de poder absoluto, que é o que o rei tem. Eles não vão trabalhar sozinhos, isso não é construído do nada. Quem é que vai apoiar a forma de governo que vai se formar aí? Alguns grupos, então vai ter que ter o equilíbrio entre esses grupos. Quais são esses grupos? Burguesia, nobreza, os próprios reis e as igrejas. Em alguns estados,
a Igreja Católica, em outros a Igreja Protestante, tá? Que vai estar aqui, ó, a ideia do absolutismo, burguesia e nobreza, uma solução para os conflitos, e esses dois grupos acabam por ceder seu poder ao monarca, trocando ali a questão do equilíbrio entre eles, aceita o governante com poder absoluto. O que vai acontecer dentro desse território? Para administrar cobrança de impostos, isso vai precisar unificar pesos e medidas, tá? E a cunhagem de moeda única, que vai agora centralizar esse poder na mão do rei e formar um estado ou uma nação. Então, cobranças de impostos, uma única moeda, únicos pesos e medidas dentro daquele território. E geralmente, culturalmente, vai ser parecido também. A religião, o idioma, né? Tudo vai começar as leis valendo para todo esse território. Então, aqui a gente tem a base do Estado moderno atual que vivemos até o período de hoje. E para finalizar, vou deixar para ti também a atividade 3, que é releia o tópico Bases do Estado Moderno, que é esse que está grifado acima, identifica as principais características dos Estados europeus, que eu acabei de dizer também. Então, Léo, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender o que é Estado, o que é nação e quais são as bases desse Estado moderno que se formou ali a partir do século XV na Europa, né, início da Idade Moderna. Isso é importante para a gente aprender, porque é aí que vai surgir o início do que a gente hoje chama de capitalismo, que é o sistema que a gente vive. Então, essa base é importante para a gente entender o sistema em que vivemos hoje em si, não diferencia muito disso, a não ser o absolutismo na maior parte do planeta. Tá bom? Então, fica aí com atividades 1, 2 e 3. Qualquer coisa, comenta, pergunta, me manda um e-mail para tiago.lima@ieconfianca.com.br ou então comenta no Google Sala de Aula mesmo. Espero que tenha entendido e na próxima aula estaremos aqui de novo. Forte abraço e tchau.